E aí, pessoal, na aula de introdução ao sistema digestório, nós falamos sobre a importância da nutrição, nós falamos sobre dieta, nós falamos sobre a importância dos alimentos e como nós devemos consumi-los. Nessa aula, nós iremos dar continuidade e iremos falar sobre o sistema digestório humano. Eu sou o professor Luca de Luna e você está no Ciências em Sintonia. Saiu! Aê! E começando o nosso sistema digestório, iremos falar sobre a boca, ok? Na boca é o local onde ocorre a entrada dos alimentos. E na boca nós encontramos três estruturas que estão associadas ao sistema digestório. A primeira delas são os dentes. Os dentes são responsáveis pelo processo de mastigação. E essa mastigação corresponde à digestão mecânica, onde o alimento ele é triturado e ele é transformado em partículas menores. A língua auxilia no processo de mastigação, não mastigando, mas auxiliando, empurrando o alimento para que os dentes possam exercer mastigação. Além disso, a língua é importante no processo de deglutição, que significa engolir o alimento. Na boca ainda nós encontramos a saliva. E a saliva, ela é importante porque ela contém uma enzima chamada amilase salivar, responsável pelo início da digestão química, ok? A amilase salivar, ela atua sobre o amido ou sobre o glicogênio e no processo quebra para formar maltose. Então a quebra do amido e do glicogênio é acelerada, é efetuada por meio da amilase salivar, produzindo maltose, que é um disacarídeo, ok? A saliva ainda tem muco, é uma parte líquida, importante para a lubrificação e para a proteção da cavidade oral. A saliva é produzida pelas glândulas salivares, que são três: parótidas, submandibulares e sublinguais. Tranquilo? Certinho? Vamos adiante. Após o alimento passar pela boca, ele chega à faringe. A faringe, então, é um órgão tubular, oco, que vai ligar a cavidade bucal ao esôfago. No esôfago, você vai ter o início do peristaltismo. O esôfago é um órgão que vai ligar a faringe ao estômago. O alimento sai da boca e vai passar para a faringe e posteriormente para o esôfago, já com o nome de bolo alimentar. A partir daí, todo o movimento do processo digestório é involuntário, devido ao movimento peristáltico. O peristaltismo inicia-se no esôfago e continua por todos os outros órgãos do sistema digestório, ok? Passando do esôfago, o alimento vai seguir para o estômago. E lá no estômago nós temos uma série de reações que vai ocorrer. Tá osso. Depois que o alimento é processado na boca, ele é engolido. A deglutição faz com que o alimento passe da boca para a faringe, que é um órgão tubular que comunica a cavidade bucal ao esôfago. Do esôfago, o alimento então vai seguir para o estômago. A partir do esôfago, o movimento ele não é mais controlado pela sua vontade, porque tem início o peristaltismo, uma onda de movimentos involuntários que fazem com que o alimento vá passando por todos os órgãos até o final da digestão. Beleza? Quando o alimento chega no estômago, terá início a digestão das proteínas. O suco gástrico ele é formado basicamente por HCl, que é o ácido clorídrico, e a pepsina. Lembrando que essa pepsina ela é produzida na forma inativa, na forma de pepsinogênio. Na presença do HCl, esse pepsinogênio se transforma em pepsina. E ele vai auxiliar na quebra das proteínas em substâncias menores chamadas de peptonas, que são fragmentos proteicos. A glândula gástrica apresenta três funções básicas. A primeira é feita pelas células parietais, que vão secretar o H+, e vão apresentar canais de cloro. Isso para que o ácido clorídrico seja formado apenas dentro da cavidade gástrica e não dentro da glândula. O outro ponto são as glândulas principais, que são responsáveis pela produção de pepsinogênio, que é a pepsina inativa. O pepsinogênio é produzido pelas glândulas principais e é liberado para a cavidade gástrica. Lá, o pepsinogênio, na presença do HCl, se transforma em pepsina.
Além disso, a glândula gástrica é responsável pela produção de muco. E esse muco, ele protege, ele reveste internamente o estômago para que a ação do ácido clorídrico não degrade a estrutura do estômago, ok? Aqui tem uma representaçãozinha do estômago, certo? A parte superior aqui é o esôfago e a parte inferior é a porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno. Quando o alimento se concentra no estômago, há duas válvulas, uma chamada esfíncter cárdico ou cárdia e a outra chamada esfíncter pilórico ou piloro. Essas duas válvulas, elas fecham para que o alimento permaneça tempo suficiente para que ocorra a digestão das proteínas. No tempo determinado, a válvula inferior, o piloro, ele vai abrir, fazendo com que o conteúdo gástrico passe para o duodeno. O alimento vai chegar no estômago na forma de bolo alimentar e sai desse estômago na forma de quimo. Tranquilo? Após o alimento sair do estômago, ele vai chegar no intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido em 3 regiões, a saber, o duodeno, o jejuno e o íleo. No intestino delgado ocorre a maior parte da digestão, sendo que a maior parte dessa digestão ocorre no duodeno. O duodeno é a região do intestino onde vai receber o quimo, que é o alimento que já veio da boca, passado para o estômago e chega no intestino. O suco pancreático, que é um suco enzimático produzido pelo pâncreas, ele vai atuar também no duodeno. Existe um canal que vai ligar o pâncreas ao duodeno para que esse suco pancreático consiga atingir o duodeno. E existe também o suco biliar, que não é enzimático, mas que é importante na digestão das gorduras. O suco biliar é produzido pelo fígado, armazenado na vesícula biliar, e ele é lançado também no duodeno. Além desses 3, existe o suco entérico, que é o terceiro suco, o suco produzido pelo próprio intestino, que também tem ação no duodeno. Tranquilo? Então, a ação desses 3 sucos fazem com que ocorra o restante da digestão. Tranquilo? O suco biliar é também chamado de secreção biliar e ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. A produção do fígado se dá com a quebra de hemácias velhas, com a quebra do colesterol e outros compostos. O fígado, então, produz essa secreção biliar, que são os sais biliares, armazena na vesícula biliar até o momento certo de ser lançado no duodeno, certo? A função da secreção biliar é a emulsificação de lipídios, facilitando o processo de quebra por meio da ação das lipases. Então, a emulsificação dos lipídios é a ação detergente que existe dessa secreção. Tranquilo? O outro suco é o suco pancreático. Esse suco é produzido pelo pâncreas. Está aqui, ó, secreção pancreática. Produção de íons bicarbonato. Essa produção de íons bicarbonato é extremamente importante porque o pH que está no estômago é um pH muito baixo. É um pH em torno de 2. E a ação das enzimas no duodeno é no pH básico. Então, os íons bicarbonatos que são produzidos pelo pâncreas têm a ação de subir esse pH, neutralizando a ação ácida. Além disso, a secreção pancreática é composta de várias enzimas, como as lipases, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase, amilase e nuclease. Certo? Com essas enzimas eu consigo quebrar todos os outros compostos que foram quebrados de maneira intermediária e os compostos que não foram quebrados de forma alguma, como lipídios, as proteínas, carboidratos e material genético, DNA e RNA. Tranquilo? O próximo suco é o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino. Nele você vai encontrar enteroquinase, peptidase, carboxipeptidase e as carboidratases, como a maltase, lactase e sacarase, que vai quebrar os disacarídeos, transformando-os em açúcares simples. Lembrando que todo o processo digestório, ele ocorre para que você consiga produzir substâncias elementares e a partir daí você ter a absorção. Está aqui uma representação do intestino. Isso aqui que está em preto é o intestino. Não ficou bom, deixa eu mudar a cor aqui para você entender. Aqui, ó, é o intestino delgado.
em torno do intestino delgado, vai ficar o intestino grosso, certo? Então, isso é o intestino delgado. A maior parte da digestão, em comprimento é o maior órgão também do sistema digestório, dividido em duodeno, jejum e ilho, onde no duodeno você vai ter a ação de todos esses sucos que nós já falamos, jejum no ilho, maior parte da absorção. Depois que o alimento chega no intestino delgado, ele tem que concluir a digestão e ter a absorção. Somente depois é que você vai passar para o intestino grosso. Tranquilo? Vamos continuar. Concluindo então a digestão no intestino delgado, nós temos a absorção por meio das células do epitélio do intestino delgado, certo? Essa absorção, ela é aumentada, quantificada por meio das vilosidades intestinais. As vilosidades intestinais são dobras que existem em toda a parede intestinal, aumentando a absorção. Além das vilosidades, você encontra ainda as microvilosidades intestinais, que são modificações nas membranas das células do intestino, para aumentar ainda mais a absorção. Então, eu aumento a área de contato e, consequentemente, a absorção. Ok? Os nutrientes, eles são absorvidos pelas células intestinais e eles passam das células intestinais para o sistema porta-hepático. Essas veias do sistema porta-hepático, elas ligam o intestino ao fígado. Todo o sangue que sai do intestino passa pelo fígado. E o fígado é importante porque ele vai fazer o processo de quebra de substâncias tóxicas e ele vai transformar vários tipos de substâncias. Várias rotas metabólicas ocorrem no fígado. Então, todo o alimento que é absorvido, ou seja, os nutrientes são absorvidos pelas células intestinais, que caem dentro da circulação sanguínea por meio do sistema porta, passam obrigatoriamente pelo fígado. E daí vão cair na corrente sanguínea e vão seguir sendo distribuídos para todo o corpo. Tranquilo? Uma observação é a questão dos lipídios. Quando eu quebro os lipídios e libero ácido graxo e glicerol, eles não seguem essa mesma linha. Os ácidos graxos e o glicerol, absorvidos pelas células intestinais, vão se juntar a fosfolipídios e colesterol e vão formar estruturas chamadas quilomícrons. Os quilomícrons, eles conseguem estar na presença de água por conta dos fosfolipídios. Então, eles passam não para o sistema porta, mas eles passam para o sistema linfático. Depois que eles passam pelo sistema linfático, eles caem na circulação sanguínea. Então, a absorção dos lipídios não seguem a ordem, nutrientes, células intestinais, sistema porta-hepático. E sim, passa para as células intestinais, são convertidos em quilomícrons, formam os quilomícrons, caem no sistema linfático e daí para a circulação sanguínea. Tranquilo? Para finalizar, nós temos o intestino grosso. Lá no intestino grosso, você tem o seco, o colo e o reto. O seco é a parte que inicia o intestino grosso. Você tem uma válvula chamada válvula iliocecal que liga o intestino delgado ao intestino grosso. Lá no seco você encontra também o apêndice vermiforme, que na nossa espécie ele é controverso com relação a funções. Você já deve ter ouvido falar de apendicite, é uma inflamação no apêndice. Lá você tem bactérias que fazem um processo de fermentação. O colo é a porção maior do intestino grosso e no final do colo você tem o reto, ok? No reto é a porção final do intestino grosso. Durante o trajeto são formadas as fezes. As fezes são formadas a partir de tudo aquilo que não sofreu digestão, certo? Lá no intestino grosso eu vou ter absorção de água, vou ter absorção de sais e os resíduos eles vão ser eliminados com o nome de fezes. Ok? No intestino grosso você encontra ainda a flora intestinal, que é um conjunto de bactérias. Essas bactérias elas evitam a proliferação de bactérias que são patogênicas e que causariam problemas à nossa saúde. Além disso, elas produzem vitaminas como a K, vitamina B12, tiamina e riboflavina, que são importantes para o nosso organismo. Então elas vivem ali bonitinhas junto da gente. Tranquilo? Para finalizar, nós precisamos entender que todo o processo de digestão ele é mediado por uma questão hormonal. E nós temos basicamente 3 hormônios que atuam no processo. O primeiro hormônio é a gastrina. A gastrina é o hormônio produzido pelo estômago que atua no próprio estômago, certo? Ele estimula a ação do estômago, a produção de HCl e o processo de digestão que vai ocorrer nele, ok? Nós temos ainda a secretina, que é produzido no duodeno, e ele atua no estômago, ele faz um antagonismo à gastrina. A secretina, atuando no estômago, faz com que ele diminua a motilidade do próprio estômago,
ok? A secretina ainda atua no pâncreas, fazendo com que o pâncreas produza e libere bicarbonato. Esse bicarbonato é importante porque lá no duodeno eu preciso aumentar o pH para que as enzimas produzidas pelo pâncreas, produzidas pelo próprio intestino, atuem. Elas atuam no pH básico, então eu tenho que subir esse pH, tranquilo? E a colecistocinina, que é produzida no duodeno e vai atuar no pâncreas e na vesícula biliar. A ação da colecistocinina é fazer com que o pâncreas libere o suco pancreático e que a vesícula biliar se contraia para liberar a bile. Tranquilo? Então, terminamos a nossa videoaula. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe e até mais. Valeu!